Deixa eu orar antes de começar a pregar, de iniciar. Senhor, nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições, mas também sabemos que devemos ser gratos por tudo que o Senhor permite que aconteça em nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos os seus propósitos, mas a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu peço que o Senhor nos ajude durante a mensagem, que ela possa causar o impacto que causou em mim, também nos irmãos, e que possamos ver através das vidas que serão faladas aqui, possamos ver nas nossas vidas como temos agido, se estamos sendo gratos por tudo que o Senhor nos tem dado, se temos percebido o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem nos protegido deste mundo cruel. Abençoa, eu te peço, cada um de nós, abençoa e me dá a sabedoria para transmitir a tua palavra como ela deve ser pregada e não segundo o que eu acho, mas segundo o que ela realmente diz. E abençoa, Senhor, eu te peço, cada um dos irmãos que estão aqui, cada pessoa que irá ouvir essa mensagem. No nome de Jesus, glória e agradeço. Amém. Certa vez havia um reino, e nesse reino, ele tinha um rei que ele tinha conquistado tudo que ele sempre quis. Poder, ele tinha conquistado muitas riquezas, ele tinha conquistado outros reinos ao seu redor. Não tinha o que ele não tivesse conquistado. Mais ou menos como Salomão, sabe? Ele teve tudo, as riquezas que o seu pai deixou, e depois com as alianças que ele fez, e sabedoria, e tantas coisas. E lá no reino dele, havia no reino dele, havia um serviçal que cuidava da limpeza. Esse serviçal, ele estava lá limpando, feliz da vida, assobiando, limpando o castelo, ele fazia todas as tarefas dele com muita alegria e sempre assobiando. E o rei, ele começou a observar esse servo. E ele olhava para esse servo e dizia: não é possível. Eu tenho tudo e estou aqui estou aborrecido, eu não estou feliz com o que eu tenho, com tudo que eu conquistei, com esposas, filhos, e tantas coisas, e bens, e riquezas, e esse homem está aí assobiando, feliz da vida. Aí ele chegou lá no súdito dele, lá no serviçal. Ele perguntou: fulano, por que você só trabalha assobiando? Parece que você está feliz o tempo inteiro, parece que você nunca fica triste. Aí ele falou: olha, meu rei, com todo respeito, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho uma família, eu tenho como pôr comida na minha mesa, eu tenho uma casa para eu morar no teto, eu não preciso de mais nada. E aquilo entrou na cabeça e no coração do rei. E aí ele chamou o conselheiro dele. Aí o conselheiro dele falou o seguinte: sabe, eu acho que o servo, ele não faz parte do Clube 99. Aí o rei: Clube 99? É, o Clube 99. O que é isso? Ele disse: faz o seguinte, rei, dê um saco, mande colocar lá na porta dele um saco com 99 moedas de ouro. E por quê? Só peço que o senhor faça isso e não e depois o senhor vai descobrir o porquê. E o rei fez, ouviu o seu conselheiro, mandou lá pegar e colocar um saco com 99 moedas de ouro na porta desse servo. E aí o servo chegou em casa, foi lá, viu o saco. Quando ele tirou as moedas, ele viu que era moeda de ouro, ele ficou radiante, jogou tudo em cima ali da mesa dele
olhou tudo aquilo de moeda, assim, super feliz, e ele começou a contar as moedas. Aí ele foi contando, até que ele chegou, 97, 98, 99. Por quê? Será que não era 100? Aí ele foi e contou mais umas 2 vezes. 97, 98, 90. Tem alguma coisa errada. Será que eu deixei cair quando eu peguei o pacote lá? Quando eu peguei saco? Aí ele saiu procurando na casa. Porque na cabeça dele tinha 100 moedas. Tinha que ter 100 moedas. E ele procurou por toda a casa, não achou. Até andou ali por fora da casa. Mas será que quem deixou aqui não derrubou e tal? Não tinha, porque era 90. Aí ele começou a pensar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para conquistar a 100ª moeda, para ter 100 moedas. Porque ele queria ter, não tinha que ter 100, 99 não está bom. E aí ele começou a trabalhar, em vez de ele vir para casa, ele continuou trabalhando, fazendo hora extra, fazendo outras coisas, e começou a fazer tanta coisa na vida dele, para conseguir aquela 100ª moeda, que ele deixou de ter tempo com a família, deixou de fazer outras coisas que ele fazia, e nisso ele foi perdendo a alegria. E o rei percebeu que rapidamente ele parou de assobiar. E aí o rei falou com o conselheiro dele, você viu que o serviçal não assobia mais? Ele disse que agora oficialmente ele faz parte do Clube 99. Que é aquela pessoa que sempre está correndo atrás de mais alguma coisa. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de casa, eu preciso melhorar as minhas coisas, eu preciso dar um jeito de melhorar a minha vida, e isso acaba tomando um tempo que não deveria ser aplicado nisso. Tema da nossa mensagem de hoje: gratidão, ou ação de graças por tudo o que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem nos feito. Essa palavra gratidão aparece mais de 140 vezes na Bíblia. Ou ação de graças. Ação de graças, por exemplo, de Davi. Abre em Salmo 103. Esse não é o texto da nossa mensagem, nós vamos para lá já já. Mas abre em Salmo 103. É só a Bíblia, Salmos 103. Eu estava pensando, quando eu estava estudando a mensagem, lendo esse salmo, eu acredito que esse Salmo 103, esse salmo, ele explica por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu praticamente ouvi isso nesse salmo, porque às vezes a gente fica pensando, mas Davi, um homem segundo o coração de Deus? Mas olha só esse Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O benefício de respirar, o benefício de ter o que comer, o benefício de ter uma casa para morar. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade
sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizam em alma ao Senhor. Percebe como esse por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia que ele, sem Deus não é nada, e ele deu graças a Deus por isso. Ele deu graças porque ele sabia que Deus perdoava os pecados, mesmo nós não merecendo. Ele entendia como nós somos pó, como ele fala ali no verso 14. E que é como a flor da erva, que se desmancha, que vai. E depois ele diz, olha, não é só nós, não. Anjos deem glória, bendigam ao Senhor. Criação deem glória, bendigam ao Senhor. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Mas, esse é só o princípio. Daniel, capítulo 6, verso 10, está aí pertinho, não está muito longe não. Daniel, demais. Ezequiel. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 6:10 diz o seguinte: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, aquele edito que o rei falou que se alguém, todos se deveriam se dobrar perante a estátua e não, que não poderiam orar, aliás, que ninguém podia mais orar a não ser ao próprio rei. Mas aí ele entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Verso 10, capítulo 6, verso 10. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Mesmo ele sabendo que ele ia ser jogado na cova dos leões. Mesmo ele sabendo que ele ia ser punido, porque não podia orar nenhum Deus a não ser para o imperador ali, para o rei. Ele deu graças a si mesmo. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Agora é Paulo nos dando um exemplo de dar graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Olha lá. Nos dando exemplo? Não, nos dando a ordem. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Só nos momentos felizes? Não. Em todas as situações, devemos dar graças. Aqui nós vimos Davi, nós vimos Daniel e Paulo nos dando essa ordem. E agora eu vou falar sobre a pessoa do nosso texto da mensagem de hoje. Lições de um leproso. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versos 11 a 19. Lucas 17, versos 11 a 19. Diz o seguinte a palavra de Deus, mesmo assentados, mas com reverência. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós já lembramos? Um leproso naquela época, provavelmente vocês já ouviram isso de outros pregadores, até mesmo do próprio pastor Bill. A lepra era algo repulsivo naquela época. Era algo asqueroso, era algo nojento. Imagina hoje uma pessoa que você sabe que pegou Covid, que está ali se acabando de tossir, está com Covid, e de repente ela entra e senta do seu lado. Você ia ficar tranquilo? Você ia gostar? De forma alguma. Você ia, sair de perto e ficar muito bravo ainda. A lei dizia que o leproso, ele tinha que gritar: leproso, leproso, quando ele estivesse se aproximando. Ele não podia nem entrar na cidade, porque era algo muito ruim, muito asqueroso, muito nojento. Os panos que envolviam o corpo dele era algo assim terrível, era algo assim, só de pensar dá um negócio. Assim era um leproso. Mas essa é uma história de 10 homens, não apenas de um. Todos leprosos, todos excluídos do seu convívio. Todos estavam, eram 10 homens que não podiam estar com suas famílias, não podiam estar perto das pessoas. A única coisa que eles podiam fazer é ficar andando a esmo, e não dentro da cidade, não dentro da aldeia, fora. Imagina como é viver assim. Imagina como é ser alguém excluído da sociedade, excluído do convívio. Já aconteceu isso com algum de vocês? De você se sentir excluído? Às vezes de um grupo de pessoas que você esperava que te tratassem até normal, ou te tratassem bem, mas você, aquela famosa panela, infelizmente às vezes acontece. Graças a Deus a nossa igreja é pequena, né? Mas igrejas grandes normalmente têm as famosas panelas, né? E que acabam excluindo as pessoas. Você deve ter passado por isso, eu já passei por isso, mais de uma vez, e é horrível você se sentir excluído. Eu lembro que quando eu estava na Batista, eu tinha saído da quadrangular e eu estava na Batista da Convenção, e aí eu comecei a estudar a Bíblia num curso, um curso fora. E o pastor descobriu, primeiro, eu era o único, meus pais, o resto da família ia na quadrangular. Só eu ia nessa Batista da Convenção. E o pastor descobriu que o curso que eu estava fazendo, as doutrinas eram um pouco diferentes do que ele queria. Ele era milenista, tinha outras coisinhas, ele gostava muito de rock, ele escutava rock mundano mesmo, porque ele dizia que melhorava a técnica dele. Então ele começou a me ver como alguém que ele não gostava. E quando ele ia fazer as coisas, dificilmente ele falava comigo. E eu cheguei a procurá-lo para conversar, para pedir conselhos, e eu lembro como se fosse ontem. Eu procurei o pastor, eu preciso ouvir algumas coisas, eu preciso aprender algumas coisas, eu estou passando por certas dificuldades. Tá bom, a gente conversa depois. Mas ele falou assim, tá bom, a gente conversa depois. Virou as costas e foi. Estou esperando até ontem essa conversa. É muito ruim você se sentir excluído. Imagina esses homens. Apenas um deles encontrou algo melhor que a cura. E nós vamos ver essa história e como a vida desses homens tratam sobre gratidão. Versos 12 e 13. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu, pessoalmente, eu acredito que Jesus não entrou por acaso naquela aldeia. Ele não entrou por acaso naquele momento onde ele sabia que aqueles leprosos estavam aí. Sabe por que eu penso isso? Segure seu dedo rapidinho aí, você vai pertinho. Lucas capítulo 8. Volta lá para o capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 22. Lucas capítulo 8, verso 22. Diz o seguinte: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos, aqui é Jesus, e disse-lhes:
passemos para o outro lado do lago. Preste atenção nessa informação. E partiram. Agora vai para o verso 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Lembra do endemoniado gadareno? Que os demônios saíram e foram para a multidão de porcos? Isso no verso 26. Agora vai para o verso 37. Olha lá. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Percebeu que ele entrou no barco, atravessou, foi para a terra dos Gadarenos, salvou aquele homem, tirou os demônios dele e voltou. Por um homem ele atravessou lá. Ele fez tudo o que ele fez. Por uma única alma. Ele não voltou por causa que eles pediram para ele voltar as pessoas daquela terra. Ele só simplesmente voltou. Então eu acredito que aqui no caso dos leprosos, ele entrou no momento certo quando ele tinha que entrar. Ele ia encontrar aqueles homens. Porque um daqueles homens iria ser grato. Um daqueles homens iria entender o que aconteceu com ele. E ia tomar a decisão certa. E eu sempre fico impressionado quando eu leio esse trecho de Lucas capítulo 8. Como Jesus ama tanto o homem, ele deu a sua vida, mas ele foi lá exclusivamente por um homem, para salvar aquele homem, e aquele homem depois falou para em Decápolis, né? Depois, se você continuar lendo, vai ver que ele proclamou em Decápolis o que foi feito com ele. E eu acredito que através dele outras pessoas também devem ter sido salvas. Eles permaneciam fora da cidade conforme ordenado. Levítico capítulo 13, verso 46. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Não precisa ler lá que eu leio para vocês. Levítico capítulo 13, verso 46 diz o seguinte: todos os dias em que a praga houver nele, a lepra, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Foi o que eu acabei de falar sobre as condições dos leprosos. A lepra ela é um símbolo do estado natural do homem. Sei que eu estou pedindo para abrir bastante a Bíblia. Efésios capítulo 2. Está pertinho, está hoje não, mantém o CD de Lucas 17. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros homens. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Mortos, separados de Deus, leprosos mesmo, totalmente separados. Aqui é como se ela fosse um símbolo do homem natural, o homem que está longe de Deus, o homem que está afastado de Deus. Separados por causa do pecado. Isaías 59, 2, eu até sei esse versículo de cor, mas eu não vou arriscar agora não. Mas eu chego aqui rápido. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado separa o homem de Deus. O pecado faz com que o homem fique afastado de Deus. O homem natural, sim, mas até mesmo nós, quando pecamos, isso nos afasta, a nossa comunhão com Deus é quebrada. E aí é onde nós precisamos reconciliar. E nós éramos inimigos de Deus. Colossenses 1, 21 vai falar isso, Romanos 5, 10 vai falar isso. Nós éramos inimigos de Deus. Assim como esses homens, como esses 10 leprosos. Mas eles levantaram, no verso 13, viram Jesus e levantaram a voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E o nosso Senhor, Ele é rico em misericórdia. Ele é muito rico em misericórdia.
Porque Ele não quer, como muitos pensam, muitas pessoas olham para Deus como se Ele fosse esses deuses dessas religiões, onde exige-se algo meio assim, um Deus perverso, malvado, em que eu esmago aqueles que não acreditam. Não. Ele ama o mundo, tanto que Ele deu o seu Filho. 2 Pedro 3, 9. É um versículo que você deve ter anotado na sua Bíblia. Se você não tem, anote. 2 Pedro 3, 9. Diz o seguinte. Deixa eu abrir lá para vocês. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo, como diz o pastor João, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é paciente. E Deus ama os seus filhos, que somos nós. E Deus quer que todos os homens, Ele sabe que nem todos vão crer, mas Ele quer que os homens creiam. Essa é a diferença dele para os falsos deuses. Os falsos deuses que, infelizmente, a nação de Israel às vezes seguia, como a gente vai ver aqui pertinho, quando eles iam lá e ofereciam seus filhos em sacrifício e se retaliavam. Ainda hoje a gente vê isso. Ou se explodem, né, como no Oriente Médio, porque para eles, o Deus deles exige isso. É ser fiel, eu ir lá e me explodir e matar um monte de gente que está junto de mim. O nosso Deus não é assim. O único e verdadeiro Deus não é assim. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lamentações 3. Abra lá em Lamentações capítulo 3. Logo após Jeremias. Lamentações capítulo 3. Versos 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E elas se renovam a cada manhã. Eu vou abrir um parênteses rapidamente, não é o assunto da mensagem, mas eu até anotei aqui, eu usei esse texto com uma pessoa, conversando com ela, porque ela está bem aborrecida com um familiar, e aí eu falei assim, olha, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ele não retém a sua ira, Ele nos perdoa, e assim como Ele nos perdoa, por isso que Ele falou para Pedro, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Ele é misericordioso conosco. Aí eu falei para essa pessoa, Deus foi muito misericordioso conosco, Ele é misericordioso conosco, porque nós não podemos ter misericórdia daqueles que nos ofenderam, daqueles que pecam contra nós, que fazem coisas contra nós. Nós devemos perdoar, porque assim nós fazemos aquilo que Ele quer. Mas voltando para o assunto da mensagem, eles, esses leprosos, eles clamaram para a pessoa certa. Muitas pessoas buscam a solução dos seus problemas no lugar errado. Esses aqui clamaram para a pessoa certa. Lembra dos profetas de Baal? Que eles foram lá junto com Elias, colocaram o sacrifício e ficaram da manhã, o texto diz que eles ficaram da manhã até o meio-dia. Amanhã no texto bíblico é na alvorada, no nascer do sol. Eles ficaram do nascer do sol até o meio-dia, clamando a um Deus que não ouve. Clamando a um Deus que não respondeu a eles. E eles se retaliavam, e eles, que é aquele de se cortar, né, eles sai sangue, né, que é uma prática, inclusive, que tem na Índia, se eu não estou enganado, eles têm um evento onde eles se automartirizam, né? Eles amarram lâminas na ponta de barbantes, e aí são vários homens, só homens, andando na rua e fazendo isso aqui. Se retalhando. Até hoje tem isso. Aí tem as costas dele toda cortada, sangrando. Clamando a um Deus que não pode ouvir.
esses aqui clamaram a um Deus que ouve, que estava lá. A mesma coisa nós podemos clamar com fé, e Ele vai ouvir. Às vezes Ele não vai responder da forma como nós gostaríamos, o que é até um estudo que eu vi sobre isso, tem um estudo sobre isso. Às vezes nós não vamos gostar da resposta, mas Ele responde, e Ele ouve. E eles clamaram para a pessoa certa: Jesus, tem misericórdia de nós. Esses leprosos tinham muitas coisas em comum conosco. Estavam todos afligidos com a mesma doença. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eram todos mortais. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eles não tinham Cristo e não tinham esperança. Efésios 2:12. Esse eu vou ler. Efésios capítulo 2, verso 12. Deixa eu ler rapidamente aqui para vocês. Efésios capítulo 2, verso 12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação, essa era a situação desses homens. Não tinha esperança, eles não tinham a quem recorrer, porque lepra não tinha cura, a não ser que Deus curasse. Eu não sei se hoje, que é a hanseníase, tem, isso eu já não sei, mas naquela época não. Eles não tinham esperança, e nós também não. Mas quando a gente aceitou a Cristo, tudo mudou. Os leprosos, primeiramente a gente viu os leprosos que clamam a Jesus. Agora vamos ver os leprosos purificados, verso lá em Lucas, volta lá para Lucas, verso 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um olhar de compaixão de nosso Senhor Jesus sempre está disponível. Nós não sabemos se ele demonstrou esse olhar quando ele viu eles, mas um outro texto que eu gosto muito, que está pertinho, eu até li um bem pertinho dele, Isaías 59, mas o verso 1 é um versículo que vocês possivelmente conhecem de cor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Jesus respondeu ao clamor deles. Mas por que ele falou para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes? Ele não poderia ter feito com eles o mesmo que ele fez com aquele homem que ele fez o lodo, colocou no olho dele, mandou ele se lavar no tanque de Siloé? Ou como aquele aleijado que colocaram, desceram ele pelo telhado, que ele falou: toma teu leito, levanta e anda, que foi no sábado, se não me engano, que ele curou ele. Ele não podia só ter feito isso? Sede limpos, eles iam ficar limpos ali na hora. Por que ele falou: ide e mostrai-vos ao sacerdote? Primeiramente porque exigia fé. Lembra de Naamã, quando Eliseu manda ele mergulhar no rio, para ele ficar limpo 7 vezes, e ele não queria ir, e aí o sensato servo dele falou: por que você tem a perder? Vai lá e mergulha. O senhor não tem nada a perder. E ele ouviu o servo, mergulhou as 7 vezes e ficou limpo. Ficou com a pele perfeita. Exigia fé. Eles poderiam simplesmente dizer: mas por que o senhor não me cura agora? Por que eu tenho que me mostrar? O sacerdote nem vai querer me receber. O sacerdote não vai deixar. Se eu entrar aqui na cidade desse jeito, eles vão me repreender. Mas eles precisavam ter fé. Precisavam exercer um tipo de fé. Mas também, por mais que ele pudesse curar eles e fazer um milagre sem dar satisfação para ninguém, Cristo cumpriu ele. Lembra que ele fala: eu não vim tirar nem o i, nem o iota, né, lá na nossa tradução, o tio da lei. Eu vim cumprir toda a lei. E a lei dizia que eles tinham que se mostrar para o sacerdote. A obra de Cristo é completa.
nas nossas vidas também. E cumprir toda a lei validava uma vida perfeita para ser aplicada a todo aquele que nele crê. Por isso que ele falou, porque ele tinha que cumprir a lei, ele seguiu o procedimento. O leproso tinha que se mostrar para o sacerdote, para que fosse declarado limpo. Cristo, ele não faz nada tonto, nada errado. Ele não toma caminhos mais curtos. Ele faz o que precisava, ele fazia o que precisava ser feito. E isso é uma lição para nós também. Nós não podemos tomar atitudes contrárias à palavra de Deus ou que nos afastem do Senhor. Mas eu falo de coisas pequenas, não de coisas grandes. Porque às vezes a gente pensa, não, eu não vou fazer coisas grandes, erradas, não. Mas às vezes a questão de honestidade em coisas simples, como por exemplo, você baixar no seu computador programas que são pagos, ou você baixar filmes da internet para assistir, sendo que tem que pagar por isso. São pequenos desvios. Essa não é a lição que ele mostra. A lição que ele mostra é que ele cumpre tudo certinho. E nós devemos fazer assim também, cumprir tudo certo. Enquanto eles iam, ficaram limpos. Seu primeiro passo de fé trouxe purificação da lepra. O segundo passo do leproso que voltou trouxe purificação da alma. Esse leproso agradecido, assim que ele ficou curado, ele voltou para Jesus, ele glorificou a Deus em voz alta, ele prostrou-se aos pés de Jesus e ele agradecia. E por isso Jesus falou o quê? A tua fé te salvou. Eu entendo desse texto que os outros 9 até ficaram limpos da lepra, mas o que foi salvo foi esse que voltou. Porque ele falou, a tua fé te salvou. E eu creio que esse foi salvo. Por que esse leproso deu graça? Porque ele estava sem esperança. Deu graças, né? Porque ele estava sem esperança. Agora ele tinha esperança. Ele estava fora da sua casa. A gente não sabe o tempo que ele estava. Agora ele podia voltar para a sua casa. Ele era rejeitado. Agora ele seria aceito. Nós devemos ser como esse leproso. Devemos reconhecer em cada momento das nossas vidas o que Deus tem feito por nós. Tudo que Ele tem nos dado. Às vezes eu entendo que parece difícil, ou a gente não consegue às vezes enxergar que o simples fato de a gente morar num país onde eu tenho liberdade religiosa, ainda temos, para abrir as nossas Bíblias. Privilégio esse que muitos lugares do mundo não têm. Ou, vamos sair da esfera religiosa. Nós vivemos num país onde nós temos, aqui pelo menos em Catalão, nós temos a época de chuva e temos chuva. Temos um sol que vem e nos aquece. Imagina como deve ser ruim morar no Polo Norte ou no Polo Sul, com os esquimós. Imagina morar num lugar que é só frio. Eu morei em Curitiba. Eu gosto muito do frio. Mas chega uma hora que nem eu aguentava mais. Eu não sei de onde o pastor é, lá é quente, né? Lá não tem aquela parte fria constantemente, como outras partes dos Estados Unidos. Mas chegava em Curitiba uma época que eu não aguentava o frio, era de doer a alma. Doía. Mas nós temos tudo isso que Deus nos tem dado aqui. Tantas coisas. Um lugar para cultuar. Eu vi certa vez isso me fez pensar, glória a Deus por esse local que nós temos aqui hoje. Eu vi uma foto de uma igreja, era uma foto mesmo de uma igreja na África, onde o pastor lá não tinha um púlpito, quem estava pregando ele não tinha um púlpito, e as pessoas estavam sentadas, eles enfileiraram troncos de árvores. E as pessoas estavam lá sentadinhas nos troncos, debaixo do sol, naquele lugar que é quente, que não chove, que é empoeirado. Alguns deles você via pela foto descalços, mas nós temos tudo isso aqui. Nós temos roupa, temos sapato, temos cadeiras confortáveis, temos um local para cultuar Deus. São coisas que nós devemos ser gratos.
E as nossas casas, tudo que nós temos, as nossas famílias, cônjuges, filhos. Eu sei que alguns aqui não são salvos, não tem um cônjuge salvo, um filho que não é salvo, e que oramos por isso, pela salvação deles, mas ainda assim temos família. Não estamos lá na rua da amargura, né? Sem ninguém por nós. Nós temos pessoas que são por nós. Então, percebe que tem muitas coisas que podemos dar graça a Deus, tanta coisa que a gente pode olhar e as pequenas coisas, elas são preciosas. E por último, para encerrar, os leprosos imprudentes, versos 17 e 18, finalizando já. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ele vai falar, este estrangeiro. Eu queria que a Bíblia mostrasse não só o que ele falou, mas a gente pudesse ter uma ideia da entonação da voz. Porque eu sou inclinado a pensar aqui em decepção. Uma sensação de decepção. Não foram 10 os curados? Só um. Cadê os outros 9? Entristece. Como a gente se entristece às vezes? Cadê aquele visitante que foi tão bom tê-lo aqui composto? Esses 9 seguiram o seu caminho. Opa, estou bem, estou curado, estou bem, agora deixa eu cuidar da minha vida. Muitas pessoas agem assim. Eu não tenho que pensar em mais ninguém, agora só vou pensar em mim. Deus, graças a Deus, Deus me deu uma casa, Deus me deu isso, não me importa com mais ninguém. Egoístas. As palavras de Jesus, possivelmente tristes. Onde estão os 9? Um exemplo de como esquecemos o que Deus tem feito por nós e a sua bondade. Lembra de Israel? Foi retirado do Egito, sofria na mão dos egípcios assim, comia o pão que o diabo amassou. Deus os libertou, tirou de lá. Aí porque faltou alguma coisinha, melhor era o Egito, as cebolas, os alhos, como era bom. Lá nós tínhamos de tudo. Nós como crentes devemos olhar para trás e pensar, olha tudo que eu tenho, a certeza da salvação. Infelizmente, tem pessoas, crentes, que olham para, poxa, mas naquela época, hoje eu não sofria tanto quanto eu estou sofrendo hoje. Eu não passava por tanta coisa ruim quanto eu passo hoje. Por quê? O homem do mundo, ele vive no mundo e ele está aí. O que aconteceu, aconteceu. Então, Satanás quer ele assim. Quer ele feliz com a cerveja, quer ele feliz com a gandaia, com a bagunça. Então ele não vai ter tantos problemas quanto nós. Às vezes a gente olha até para pessoas no mundo com muito dinheiro e você pensa, puxa vida, Senhor, eu não estou murmurando, Senhor, mas está tão difícil, estou tão apertado. E essas pessoas aí que blasfemam contra o Senhor estão cada vez mais ricas. Eles não sabem o que é a preocupação de um boleto na vida deles. Não sabem nem o que é um boleto, porque até são outras pessoas que pagam. E eu estou aqui pegando, suando para sobreviver, para pagar a casa, para pagar o carro. Não olhe para o Egito. Olhe para cá, não olhe para o Egito. Porque se a gente ficar olhando para o Egito, a gente perde as bênçãos de Canaã. E aí a gente morre no deserto. Somos gratos ou imprudentes? Ou murmuradores? Será que entendemos o quanto Ele tem sido misericordioso conosco? E o Senhor Jesus mostra nesse texto, para encerrar, que gratidão para Ele é importante. Gratidão para Ele é importante, senão Ele não falaria, cadê os outros 9? Não foram 10 curados? Cadê eles? Só um estrangeiro que voltou.
aqueles que deveriam votar, que eram judeus, não votaram, só o estrangeiro. Deus olha para isso sim, se somos ingratos. E eu vivo pedindo perdão para Ele, dizendo: Senhor, me ajuda a não ser ingrato. Me ajuda a ser agradecido. Porque isso acontece com todos nós. Pensa que não? Eu olho às vezes para alguns colegas de ministério que estão em igrejas com 100 pessoas, 150 pessoas, e eu não estou murmurando aqui, eu amo essa igreja, mas a gente, poxa, assim, eu queria tanto ter mais pessoas aqui, seria tão bom. Não, Senhor, eu tenho que fazer a minha parte, me dedicar e deixar o Senhor agir. E ser grato por tudo que o Senhor tem me dado aqui. Constantemente oro aí pedindo isso. Tá? Não deixar de ser ingrato, porque a nossa tendência é ser ingrato. Que possamos ser gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Perdoa-nos, Pai, quando somos ingratos ao Senhor. Perdoa-nos porque, infelizmente, ainda estamos nesse corpo de pecado. E por conta disso, às vezes nos pegamos murmurando por qualquer situação que seja. Mas eu te louvo, Pai, porque o Senhor é misericordioso e que a sua misericórdia não tem fim, como diz a sua palavra. Basta que nos acheguemos a Ti e possamos pedir perdão. E quando a gente pede perdão, o Senhor está pronto a perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que possamos ser gratos. É o que eu peço. Abençoa os pedidos que serão feitos e que tudo seja feito segundo a tua vontade perfeita. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.